Prezados telespectadores, a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos em mais um programa Reflexão Bíblica. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade. Agradecemos ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, por ter me concedido esta oportunidade de estar hoje aqui com vocês para juntos refletirmos na palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia neste momento no livro de Neemias, no capítulo 1, livro de Neemias, capítulo 1, vamos ler os 3 primeiros versículos deste livro. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Queridos, esse texto escrito por Neemias, ele relata os últimos acontecimentos do Antigo Testamento. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes no período em que o povo de Israel estava exilado em Babilônia. O período que o povo esteve exilado em Babilônia, cerca de 70 anos, conforme a palavra de Deus, nos diz que aquele exílio, embora menor do que o exílio egípcio, que durou mais de 400 anos, foi mais doloroso para o povo de Israel, porque o povo de Babilônia, eles testavam equipamentos de tortura, tinham máquinas de guerras sofisticadas para a sua época. As cidades na antiguidade, elas eram fortificadas, elas possuíam grandes muralhas. E vem a notícia para Neemias que as muralhas de Jerusalém estavam fendidas, estavam destruídas, os portões de madeira estavam queimados. É interessante que Neemias, a Bíblia descreve que Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, ele trabalhava na cozinha, ele não possuía qualificação em um curso de engenharia ou um curso de arquitetura, ou sequer tinha experiência em obras, mas ele tinha a vontade, a disponibilidade e o amor pela obra de Deus. E quando Neemias fica sabendo que as muralhas estavam destruídas, que os muros estavam queimados e que os ladrões, os salteadores estavam adentrando no templo, estavam destruindo a linda cidade de Jerusalém, ele se entristece, se comove e pede autorização ao rei para ir até Jerusalém. É interessante, queridos, que a palavra de Deus nos diz no livro de Provérbios, capítulo 25, no versículo 28, que um homem que não tem domínio próprio, um homem que não sabe se controlar, é semelhante a uma cidade sem muralhas, destruível, acessível, conquistável. Às vezes na nossa vida nós temos a necessidade de destruir muralhas, como a Bíblia conta a história da cidade de Jericó. A muralha de Jericó apresenta-se como uma impossibilidade para o povo de Israel. Mas no caso de Neemias, as muralhas simbolizavam a proteção. E é exatamente assim que acontece comigo e com você. Às vezes, nós precisamos destruir muralhas, transpor muralhas, mas por muitas vezes se faz necessário erguer muralhas, levantar, fechar as brechas, fechar as portas para que o inimigo não entre em nossa vida. E ao longo do livro de Neemias, ele mostra um roteiro, ele mostra um caminho para a reconstrução. É bem verdade que quem sabe, quem conhece um pouco de construção civil, sabe que as reformas são muito mais complicadas do que uma construção. Na construção, você começa em um terreno plano, você começa do zero, mas quando se trata de recomeçar, de reformar, de reconstruir, é necessário parar, analisar, até a palavra nos ajuda a recomeçar
é exatamente como um veículo, você precisa colocar a marcha ré, ir à frente e começar novamente. Neemias dá-nos o roteiro de como reerguer as muralhas. No capítulo 1, ainda no versículo de número 11, Neemias nos dá um exemplo. E ele diz, começando pela oração. Versículo 11 diz assim a palavra de Deus: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o que o teu servo, e dar-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. A primeira atitude que Neemias faz é orar. Ele para, escuta, sabe da situação que estava passando o povo de Israel, a cidade de Jerusalém, e a primeira coisa que ele faz é orar. É parar e dizer: Senhor, escuta a minha oração. Os ouvidos do Senhor Jesus estão sempre atentos àqueles que oram, àqueles que se humilham na presença dele. No Salmo 116, o salmista diz: Eu amo o Senhor, porque ele ouviu a minha voz, inclinou para mim os seus ouvidos. Querido, se você que está assistindo e acha que tem a necessidade de reerguer, de fechar algumas brechas que abriram na sua vida, o primeiro passo está na oração. E eu posso te garantir, de acordo com a palavra de Deus, quando você se humilhar, Deus vai se inclinar para ouvir a tua voz. O segundo passo, Neemias nos mostra que é exatamente a avaliação. Quando seu irmão conta como estava Jerusalém, ele pede autorização a ir até a cidade e ver o estado que estava. No capítulo 2 e o versículo de número 12 em diante, nos diz a palavra de Deus. Acompanhe comigo, versículo de número 12. Veja o que diz a palavra de Deus. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Versículo de número 14 diz assim: Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Ele diz que a cidade de Jerusalém estava assolada, estava em ruínas. Como nós dizemos aqui no Nordeste, estava só cheio de metralhas, resto de obras. Mas Neemias para, no versículo de número 14, diz, ele para, olha no lombo de um animal, avalia a situação, vê os escombros, vê a ruína, mas não fica nisso. Muitas vezes, as pessoas, às vezes eu, você, precisamos refletir aonde precisamos fazer alguma reforma na nossa vida. E Deus dá tempo. Deus dá esta oportunidade para que eu e você, nós possamos parar, refletir e dizer: aonde eu preciso mudar? O que é que eu preciso reformular? Será que é na minha vida espiritual? Será que há alguma coisa que eu preciso ajustar? Será que é no matrimônio? Aonde está tendo brechas no matrimônio? Será que é no comércio, na empresa? Deus sempre nos dá oportunidades para a gente refletir. E Neemias reflete, ele olha, observa, lembra da glória de Jerusalém, ele lembra das festas. Isso já estava acontecendo, este fato acontecendo, já no final dos 70 anos, no final do cativeiro. E Neemias para, chora. A Bíblia descreve que Neemias chora no lombo daquele animal. Mas, queridos, ele não fica simplesmente lamentando pelo que aconteceu. Há muitos que, quando param e percebem que houveram falhas, que houveram situações que precisavam ser ajustadas e o tempo já passou, mas muitos param e ficam apenas lamentando, olhando e chorando, olhando e não tomam nenhuma atitude.
Mas o Senhor está falando conosco através dessa reflexão. Está dizendo a você que está assistindo nesse momento, está vendo que precisa reformular alguma coisa? Aproveite esta oportunidade que Deus está lhe dando e tenha atitude, porque Deus ele vai te ajudar. No capítulo de número 6, Neemias nos mostra o terceiro passo para a reconstrução da muralha. Primeiro foi a oração. Segundo, a avaliação. E o terceiro ponto que Neemias fala para mim e para você é a coragem. A Bíblia nos mostra, queridos, que quando Neemias ele tem esta atitude de reconstruir, de recomeçar, levantam-se opositores. Levanta Sambalate, um homem, juntamente com Tobias. Eles não aceitavam que os muros fossem fechados. O inimigo de nossas almas, ele não gosta de que eu e você, nós estejamos firmes, fortificados pela palavra de Deus. Ele gosta quando o homem está vulnerável, quando a família está acessível, está a ponto de ser destruída. Mas quando eu e você oramos, avaliamos e temos coragem, o Senhor nos ajuda. No versículo de número 3 do capítulo 6, veja aí na sua Bíblia o que a Bíblia nos mostra. Versículo 3 diz assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. A oposição se levanta porque quando o inimigo vê que você está querendo se erguer, quando o inimigo vê que você está querendo voltar aonde você estava, a fechar muralhas, a fechar as brechas e dizer, Deus, eu preciso melhorar. Há pontos vulneráveis na minha vida. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você esteja distanciado dos caminhos do Senhor. E o inimigo, aos poucos, ele está roubando, matando e destruindo você. Mas Deus está dando oportunidade agora, neste momento, para você se levantar. Ele está estendendo as suas mãos para você se levantar. E no versículo de número 9 diz assim, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Neemias para, quando as pessoas estavam dizendo, ele não vai conseguir. Ele não vai dar certo isso. É interessante que quando Tobias e Sambalate ficaram sabendo que o povo de Israel iam reerguer as muralhas, Sambalate diz, ainda que eles levantem a muralha, passando uma raposa, vai destruir. O inimigo torce pela tua infelicidade. Ele investe contra a tua família. Ele investe contra a tua vida. Mas o Senhor, Ele é maior para te ajudar. E ainda no versículo 9 do capítulo 6, Neemias diz, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Queridos, quando a gente ora, avalia e tem coragem e pede que Deus nos ajude, que Deus fortaleça as nossas mãos, Ele vai ajudar a mim e a você. Neste momento, queridos, Neemias anima o povo, anima aqueles que estavam juntos. Agora eles estavam construindo uma obra, agora eles estavam reerguendo as muralhas que antes estavam derribadas, destruídas. E neste momento, Deus está convidando você para refletir. Nós queremos convidar você nesse momento que está assistindo esse programa, que está assistindo esta reflexão, para juntos orarmos ao Senhor nosso Deus. Fecha seus olhos e Deus ele vai te ajudar a reerguer as muralhas da tua vida. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te apresentar os teus filhos que estão assistindo neste momento esta reflexão bíblica. Tu estás falando aos nossos corações, Senhor. Tu estás falando através da tua palavra que tu podes nos ajudar a reerguer, a fechar brechas, a levantar muralhas. Pai querido, Pai amado, talvez o teu filho, a tua filha, teve alguma situação na vida que escorregou na fé, que abriu alguma brecha para o inimigo de nossas almas,
mas através da tua palavra, ele e ela está entendendo que é possível recomeçar, que é possível se reerguer, que a tua mão grande está estendida para nos ajudar a recomeçar. Que a tua paz, Senhor, esteja sobre a vida deles. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém.